eu buscando nas minhas pesquisas de trabalho profissional, eu me deparei com os números aí que me deixaram tanto quanto preocupado. O Hospital Regional abriu as portas ontem, não é novo, não tem nada de alta complexidade, não é porta aberta. Eu me deparei com os números que me espantaram. Tem como mostrar a matéria da minha coluna, por gentileza? Eu me deparei com esse painel aí do Ministério da Saúde. No mês de dezembro, 9,62, no mês de janeiro, 6,22, a média taxa de morte, de mortalidade, 7,92. Aí vem o OESP, Hospital Municipal. Como é que o senhor entende isso? Como é que o senhor poderia explicar para o povo? Como que um hospital novo, recém-aberto, tem essa situação? É o paciente que chega já sem vida, o número de atendimentos, como é que o senhor analisa isso? Olha, eu acho que quem deveria explicar isso aí, quem tem que prestar essa conta é o gestor do hospital regional, né? Como é que o senhor vê isso? Isso, aí como eu vejo isso. Talvez seja o caso o número chama um pouco de atenção, talvez seja um caso de fazer uma investigação para verificar o que está acontecendo. Eu imagino que, sim, aí é só hipótese. Eu vou responder por hipótese, mas aí responder por hipótese nunca é justo. E muito menos para quem está nos acompanhando, né? Porque não foi levantado, né? Sim. Mas, por exemplo, o hospital, ele está começando aos poucos, né? Então, ele abre a UTI, por exemplo. Aí, depois, ele começa a trabalhar nas cirurgias. E vem aos poucos, né? Então, por exemplo, se abriu, só levantando uma hipótese, né? Não sei se foi isso que aconteceu lá, mas, por exemplo, digamos que abriu a UTI. Aí, e o resto continua não funcionando, né? E aí vai ter um índice de morte alto mesmo, né? A gente vai precisar de uma avaliação mais adequada, precisa ver quem que foi internado, que tipo de paciente causa morte, questão, né? Um número mais real nós vamos ter quando o hospital tiver. Se o senhor convidar aqui o gestor do Hospital Regional, ele chegar aqui no lugar onde eu estou. Convidar a nova diretora que assumiu semana passada. Se ela afirmar, não, nós estamos 100% da capacidade, então é a hora da gente dar uma olhada nesses números aí, se tiver realmente rodando tudo, né? Acho que aí é uma avaliação mais justa, mas eu estou falando em termos de hipótese, né? Sim, acho que vale a pena investigar isso daí, né? Acho que o poder público, né, o Ministério Público não perde em fazer essa investigação e depois publicizar o resultado. O que eu entendo é o seguinte, em Toledo, eu como jornalista que estou aqui há 40 anos, eu entendo o seguinte, eu recebo imagens de UPA carregada de gente sentada um no colo do outro, com situação isso, do mini hospital, dos hospitais, enfim, em geral, mas a gente filtra, porque são situações que tem que ser compreensível, porque é assim, e assim mesmo, eu, cidadão Eliseu, busco a saúde pública para minha saúde. E nunca fui mal atendido. A questão de respeito, de atendimento, etc. O que eu percebo exatamente, nobre doutor José Roberto Moreira, voltando um pouquinho no início do Covid em Toledo, lá atrás nós tínhamos aqui um sincronismo, eu lembro da falecida em memória, a Denise Liel, ela conseguiu fazer uma harmonização em todos os sistemas de comunicação, o sistema de saúde de Toledo. Havia uma harmonia, havia uma sincronia nesse sentido. E ela era muito, muito dialogadora, aproximava Bom Jesus, UPA, Mini Hospital, né? Agora com o Hospital Regional, inclusive na época o gestor era para ser o SAMU. Para ser o gestor do hospital na época, inclusive até noticiei porque foi feita uma reunião e definiram isso. O senhor não acha que isso está faltando hoje na questão gestão pública da saúde de Toledo? Na sua opinião? Olha, a pandemia, eu acompanhei a pandemia da gripe suína de 2011, 2010, não lembro exatamente. Essa agora da Covid, ela demonstrou uma e o Covid teve algumas coisas que foram boas, né? Apesar de tudo, né? A crise, ela gera evolução, né? Uma das coisas que a gente... Sim, entendi. Uma das coisas boas que acabou acontecendo na época do Covid ali foi justamente isso, né? A gente percebia uma união de esforços. Claro que em determinado momento houve os conflitos também, especialmente em relação a
empresários, etc, né? Aquelas medidas de Fechar a porta. fechar portas, coisas e tal. Mas vamos fazer recorte só do serviço de saúde, né? Então houve um esforço bastante... Nesse sentido, Nesse sentido, teve uma união de força, sim. Todos se mobilizaram, né? E todos contribuíram, e até por isso que muita gente foi salva por conta dessa capacidade de trabalhar em rede, né? Agora, nós estamos numa outra pandemia, que é a dengue, né? A famosa dengue. E pandemia, ela estressa o sistema. O sistema, em tese, ele tá preparado para atender situações rotineiras. E, de repente, tem um fator estressor altamente impactante. O sistema tende a sofrer e isso impacta nas pessoas. É como, por exemplo, nós temos aqui uma capacidade de lei de UTI. 2 ônibus carregados de gente se trombam aqui na rodovia aqui, todo mundo precisando de lei de UTI, pronto-socorro, como é que faz, né? Então é um fator estressor. Então gera isso. Agora, a questão da comunicação, essas coisas, vou ser sincero, eu não acompanho muito, né? Não sei como o gestor tem administrado em relação a isso, mas é sempre bom, eu prezo pela transparência. A imprensa é um órgão de controle na democracia extremamente essencial, não é o único, há outros órgãos de controle também, mas o papel desempenhado pela imprensa, né, é extremamente relevante. E aí quem está na política, quem está na gestão, né, ele tem essa obrigação tanto de fazer alianças com outros prestadores, né, fazer uma rede, como se diz, né? Assim como com os órgãos de controle, não é só a imprensa, precisa ter um relacionamento bom com o Ministério Público, com a Câmara de Vereadores, com certeza, com deputado, etc, né? O respeito acima de tudo, né? Então, nesse sentido. Eu não sei exatamente como é que está hoje aí, eu não tenho acompanhado, né?